A discussão de se o Luffy tem Tom Force ou não é muito antiga na comunidade, e desde o lançamento do Gear 5 no mangá de One Piece isso começou a ser debatido, ou seja, lá em março de 2022. No lançamento do capítulo 1044 de One Piece, o Luffy demonstrava traços cartoons, mas não é só isso, ele começou a moldar tudo em sua volta, fazendo todos ganharem esses traços que são existentes dentro da própria história. Por exemplo, ele faz tudo ficar engraçado, muda as leis da física para algo semelhante ao desenho animado, cria efeitos sonoros. Tudo isso pode ser percebido dentro do mangá. Os personagens estão realmente vivenciando esse poder e reparando os absurdos que ele está fazendo. São efeitos literais que estão realmente acontecendo, e não apenas efeitos adicionados ao mangá para o leitor ver, mas que não tem nenhum impacto na história. Nesse caso, eles de fato têm impacto na narrativa e não é pouco. Apesar disso, nessa época, eu não achava que o Luffy tinha Tom Force. Tanto que em janeiro de 2023 eu fiz um vídeo explicando a minha opinião e falando que o Luffy não tem Tom Force, mas sim realidade subjetiva, podendo criar coisas a partir de sua imaginação, como ele sempre fez. Por exemplo, criando pássaros, octos, etc. Algum tempo depois, eu comecei a achar que ele tem Tom Force, mas não é aplicável em combate, até ele ir recebendo cada vez mais feitos e citações e o Oda ir concretizando isso cada vez mais. Nesse vídeo, vamos entender por que as pessoas não aceitam que o Luffy tem Tom Force. Bom, apesar dessa premissa, devemos lembrar que a maioria dos fãs de One Piece já entenderam isso, visto que diversos canais grandes concordam com essa ideia e alguns já fizeram votações onde a maior parte do público demonstrou concordância. Mas ainda existem aquelas pessoas que mostram uma grande aversão a isso. E claro, tudo há um motivo e tudo pode ser explicado. Então ajudem deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações e receber mais vídeos como esse. Primeiro de tudo, vamos esclarecer uma coisa. Muita gente tem medo do termo Tom Force, pois acredita que é algo exclusivo de personagens invencíveis ou de desenhos animados. Existem vários argumentos contra Tom Force, e um deles, e o primeiro que vamos falar é: o Oda não confirmou. A questão é que Tom Force não é o nome do poder do Luffy dentro de One Piece. A propriedade da fruta dele não é a Tom Force, mas sim a liberdade, e isso é algo confirmado pelo Oda em databooks e tudo mais. O poder que o Gear 5 concede ao Luffy é o próprio conceito de liberdade, algo capaz de transformar a imaginação em realidade, então, através dessa imaginação, ele ganha um arsenal quase ilimitado de habilidades. Com isso dito, você não precisa chamar o poder do Luffy de Tom Force, porque dentro da obra ele não seria intitulado disso. O poder dele é a própria liberdade, e Tom Force é basicamente uma distorção da realidade com um propósito cômico, permitindo alterar as leis da física de maneira a tornar tudo mais engraçado. Não, mas veja bem, para ser um usuário de Tom Force precisa ser invencível, onipotente e estar no mesmo nível de personagens de desenhos animados. O Luffy não está, logo não tem Tom Force. Isso é algo que alguém que não estudou sobre o assunto pode falar baseado em nada, então ele pergunta: de onde você retirou essa informação? Em qualquer site ou artigo sobre a física Toon, apenas é listado leis comuns que personagens com Tom Force podem seguir, como retirar objetos do nada ou ficar parado no ar até perceber que está em queda livre. É bom reparar que Tom Force é um nome que nós, os fãs, podemos dar ao que o Luffy faz, pois se encaixa perfeitamente nisso, uma forma de manipulação da realidade com um propósito cômico. O Oda não precisa e não deve confirmar que o Luffy tem Tom Force, usando o próprio termo Tom Force. O poder dele é a liberdade e permite a ele manifestar a imaginação na realidade. Isso sim são coisas que o Oda já confirmou diretamente, e esse é o poder do Luffy, algo limitado apenas pela imaginação, mas que nós chamamos de Tom Force porque se encaixa nisso. Até porque nenhum personagem tem o autor falando que ele tem Tom Force, mas é só com One Piece que a galera decide ser negacionista ao extremo e dizer que ele só vai ter Tom Force se o autor falar. Isso nem faz sentido. Se você ver um personagem bebendo água, você vai pedir para o autor confirmar que ele bebeu água. Caso contrário, isso não aconteceu, é uma lógica completamente insana, mas vamos continuar o vídeo. Eu garanto uma coisa pra vocês. Entre as pessoas que acreditam que o poder do Luffy é a borracha e não a liberdade, e vamos utilizar o termo liberdade para ficar mais confortável, ninguém sabe explicar a origem da Hito Hito no Mi modelo Nika. O Vegapunk já explicou que o surgimento das Akuma no Mis derivam dos desejos humanos. Vocês realmente acham que as pessoas desejavam uma borracha e por isso essa fruta surgiu? Bom, o Ruzu já explicou que a fruta surgiu do desejo dos escravos de serem libertos, ou seja, o desejo da liberdade. Então, onde está a tão aclamada borracha? Sim,
ela não tem reação com o surgimento da Akuma no Mi. E isso é um ponto indefesável e que ninguém consegue explicar sem simplesmente aceitar que o poder dele é a liberdade. O poder dele é derivado do desejo da liberdade e realmente o Oda confirmou no Road to Log Tale 4 que o poder da fruta dele é a liberdade. Como vocês devem saber, meu vídeo passado tinha um assunto semelhante a esse, e para entender melhor o que se passa na cabeça das pessoas, podemos ler alguns dos comentários que continuam acreditando que o poder do Luffy não é a liberdade ou Tom Force. Cria literalmente o que quer, mas os próprios feitos do Luffy refutam isso. Ele nunca criou nada realmente físico que realmente funcionasse ofensivamente e defensivamente. Exceto que ele usou a manipulação da realidade dessa forma diversas vezes, ou melhor, em tudo que ele faz. Ele literalmente rebateu um Boro Breath do Kaido com o próprio chão, sendo que o Kaido destruía facilmente uma montanha, ou seja, destruiria facilmente um pedaço do chão, e também queimava o corpo de borracha do Luffy, então tanto o chão quanto a borracha não iriam de maneira alguma refletir esse ataque de fogo. E mesmo assim, ele fez isso, tal como rebater as bolas explosivas do Saturno, que deveriam explodir quando ele batesse com o taco, ou mesmo derreter ele com o veneno, tal como o Saturno fazia com uma árvore, sem falar na capacidade explícita de fazer as coisas ganharem as propriedades da borracha e do papel. É bom reparar que o Luffy não transforma e nunca transformou coisas ou pessoas em borracha, como o Katakuri fazia com Mochi e o Doflamingo fazia com fios. Ele dá as propriedades elásticas, mas as coisas não deixam de ser um certo material para se tornar borracha. Isso é algo que nunca aconteceu e não passa de um equívoco dos fãs, e é por isso que o corpo do Luffy ganha as propriedades da borracha. Ele não vira borracha literal, apenas ganha suas propriedades como a elasticidade e resistência à eletricidade, pois a borracha é um material que concede a maior quantidade de liberdade ao corpo dele, tornando condizente com sua propriedade primária, que é a própria liberdade. Como dito pelo Oda no Road to Log Tale 4, que são literalmente as notas do Oda, o Gear 5 dá liberdade, e o Luffy afeta os atingidos com essa liberdade. Ou seja, ele não está realmente transformando coisas em borracha, e sim manifestando a imaginação, sendo essa uma informação canônica. Ou seja, ele imagina que as coisas possuem as propriedades da borracha e elas passam a possuir. Ele afeta essas coisas com a própria liberdade, e não apenas transforma em borracha. O problema é que não faz sentido o Luffy criar armas e nenhuma delas vai ser superior a um ataque que ele usa com a elasticidade para ficar mais forte, sendo que golpes do Luffy naturalmente já são absurdamente poderosos, e ele ainda imbui Haki do Rei e Ryou. Criar algum tipo de arma seria literalmente o Luffy utilizar algo mais fraco do que os próprios ataques dele. Se ele fosse criar um martelo gigante, poderia simplesmente aumentar a massa das partes do corpo dele e impor com a Haki. Se ele fosse criar uma arma de fogo, poderia utilizar seus ataques absurdamente mais rápidos do que armas de fogo. Nada do que ele possa criar seria o suficiente para compensar a falta do Haki. No entanto, no último Perguntas e Respostas do Oda, o mesmo afirma que o Luffy pode criar armas, então isso já é algo canônico na obra. Ele cria armas que têm utilidade em combate, e os próprios óculos permitiam a ele receber visão a laser com o zoom para atingir seu ataque com maior precisão. São coisas que simplesmente não tem como negar. Como eu já falei, e o Oda continua mostrando, são figuras da imaginação do Luffy. Figuras da imaginação do Luffy? Os olhos e cicatrizes que saíram do corpo do Luffy de forma literal se desgrudaram e ele grudou de volta. O Dory e Brog viram isso e comentaram que o corpo do Luffy é engraçado. São coisas da imaginação do Luffy? Que isso, agora o Luffy está criando ilusões na cabeça das outras pessoas e o Oda nem avisou? O Kaido reparou que o Luffy estava tornando tudo em algo semelhante ao desenho animado, o Oda já confirmou que ele cria efeitos sonoros e demais efeitos. Literalmente todos os personagens veem os absurdos que estão acontecendo, então falar que esses efeitos são coisas da imaginação do Luffy e não existem dentro da história é literalmente não ter lido o mangá de One Piece. Oda literalmente afirma que o Gear 5 possui o poder de tornar a imaginação em realidade, o que faz esse argumento de que as criações são coisas da imaginação dele e não existem de verdade cair por água abaixo. Ele transforma a imaginação em algo real, ou seja, materializa ela dentro da realidade de One Piece. A propriedade da fruta continua sendo borracha. Ah, sim, até porque com certeza os escravos que oravam para que Nika os libertasse estavam na verdade querendo borracha. Com certeza, eles oravam para que Nika trouxesse borracha a eles, e a literal confirmação do Oda de que o poder do Luffy não é a borracha, e sim a imaginação,
de que ele possui liberdade e pode se descontrolar com esse poder e que seu despertar é diferente do de uma paramécia, com certeza não valem de nada. Você é um gênio, por acaso? Bom, no fim, isso é o quão negacionista uma pessoa precisa ser para não aceitar que a propriedade da Hito Hito no Mimbo de Lunica é a liberdade, e não a borracha, uma discussão completamente ultrapassada, óbvia e sem sentido. Uma pequena correção. Os poderes do tipo paramécia de Nika são seu corpo de borracha e também seu despertar em transformar tudo ao seu redor em borracha. Os poderes do tipo Swan se referem a toda transformação, o Gear 5 e a fantasia de Nika, como é descrito pelo Oda. Então, amigo, transformar o ambiente não é o poder de uma paramécia e sim de seu despertar. Como o Oda já disse, zonas despertadas não podem transformar o ambiente. Precisamos apenas iniciar a partir dessa premissa básica. O Gear 5 não pode transformar o ambiente. É literalmente escrito que seu despertar é diferente do despertar de uma paramécia, ou seja, diferente de transformar os arredores. A propriedade paramécia do Luffy não é a borracha, tanto que o corpo do Luffy não é de borracha, ele apenas possui as propriedades da borracha. O Katakuri, por exemplo, transforma seu corpo em mote literal. Isso sim é o poder de uma paramécia, enquanto o Luffy apenas recebe as características que a borracha teria, mas não deixa de possuir pele, órgãos, sangue e etc. É um corpo humano que se comporta como uma borracha, o que recai dentro da propriedade da liberdade, pois é a forma de tornar o seu corpo o mais livre possível. Enquanto Katakuri, ao se transformar em mote, realmente deixa de possuir um corpo humano e vira literalmente mote. Não podemos fazer uma analogia entre esses dois. Novamente, o que o Luffy faz não é transformar o ambiente em borracha e sim manifestar o que ele está imaginando nas coisas, e é por isso que ele pode transformar livremente elas. Navegando pelo YouTube, vi também algumas pessoas dizendo que não vão aceitar que o Luffy tem Toon Force enquanto ele não for picotado em pedaços e voltar ao normal, o que praticamente aconteceu. Ele transformou órgãos do próprio corpo e colou de volta como adesivos, e essa galera parece estar lendo One Piece. Ou que só vai aceitar se ele tirar o One Piece do bolso, sendo que o Luffy literalmente disse que ele não quer atalhos na jornada, e isso vai completamente contra a personalidade do Luffy. Entre outras coisas, mas vocês precisam entender que isso não é uma condição necessária. Isso é semelhante a dizer que um personagem não possui poderes de fogo porque não viu ele assando um churrasco, ou que não tem poderes de água porque não pode controlar todo o oceano do planeta. O Luffy não está no mesmo nível de certos personagens de desenhos animados como Bob Esponja e Pica-Pau que brincam com o universo, mas isso não faz ele deixar de ter Toon Force, que é puramente manipulação da realidade para fins cômicos. Algumas pessoas falam que Toon Force é uma palavra forte demais, mas cara, é literalmente um tipo de manipulação da realidade, porém voltado ao humor. O Luffy manipula a realidade e altera as leis da física? Sim, inclusive é confirmado pelo diretor do anime que a liberdade do Gear 5 se trata de se libertar das leis da física do mundo. Então, sim, Luffy manipula a realidade. Essa alteração das leis da física é usada de forma cômica e humorística? Sim também. Acredito que seja bem óbvio lendo o mangá. Com isso dito, não tem como interpretar de outra forma. Luffy tem Toon Force e não é à toa que a maioria dos comentários, indo contra isso, apenas dizem não, ele não tem Toon Force, mas não conseguem trazer argumentos ou trazem argumentos que o próprio Oda já desmentiu explicitamente, pois a realidade é que não adianta continuar negando. Isso é um fato na obra e se mostrará cada vez mais concreto, mesmo já sendo. Toon Force é apenas uma forma de nomear o que o Luffy já está demonstrando no mangá, e não de dizer que agora ele vai ser invencível e conseguir destruir o universo. É bom destacar que é apenas um nome que descreve corretamente a propriedade da liberdade de seu Gear 5, e nada mais. Isso não vai contra a proposta do Oda desde o início de se divertir. Isso condiz perfeitamente com a personalidade do Luffy e cria um ambiente mais leve mesmo em situações completamente pesadas. Sabemos que com certeza esse é um dos mangás que aborda a maior quantidade de coisas realistas e sérias como a escravidão, racismo e um governo mundial que enxerga as pessoas como números e etc, trabalhando de forma consistente e coerente enquanto mantém um ar de diversão. Espero ter esclarecido as coisas nesse vídeo e tornado mais claro para vocês o significado de Nika. Eu sei que esse é um tema recorrente no canal, mas tem coisas que precisam ser explicadas de forma mais clara. De qualquer jeito, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de comentar suas opiniões após todas essas informações. Se quiserem a fonte de algo que eu disse no vídeo, podem pedir à vontade e nos vemos em uma próxima.